A torcida do Galo está vivendo dias de pura euforia, daqueles que fazem o coração acelerar e a imaginação ir longe, muito longe, porque um rumor absolutamente insano começou a circular nos bastidores do futebol mundial. A possibilidade, por mais improvável que pareça, de Lionel Messi vestir a camisa do Atlético Mineiro. E quando esse tipo de especulação surge, meu amigo, o povo atleticano não pensa pequeno, não se contenta com pouco, não segura a empolgação, porque o Galo é isso: intensidade, paixão sem limites e uma vontade de acreditar no impossível que desafia qualquer lógica. Já tem gente preparando montagem, projetando camisa, pensando em mosaico, imaginando o Mineirão lotado para ver o maior da história entrando em campo com um manto preto e branco. E o que começou como um burburinho tímido, quase uma brincadeira de rede social, tomou proporções gigantescas depois que jornalistas da Argentina afirmaram que Messi estaria aberto a novos desafios antes de encerrar a carreira. Foi o suficiente para os atleticanos conectarem os pontos e darem asas à possibilidade. E se esse novo desafio fosse exatamente o Atlético Mineiro, um clube que tem projeto, tem história, tem torcida e tem uma das atmosferas mais intensas do planeta? Porque, convenhamos, se existe uma massa capaz de mexer com o emocional de qualquer lenda viva do futebol, essa massa é a nossa, a massa do Galo, que canta, pulsa e hipnotiza até quem nunca colocou os pés no Brasil. E não dá para ignorar que o nome do Galo, nos últimos anos, ganhou um peso absurdo no cenário internacional. Estrutura de primeiro mundo, títulos importantes, protagonismo na mídia esportiva, ídolos de nível global passando pelo clube, um elenco competitivo e uma direção que, quando resolve ousar, ousa de verdade. Então, quando alguém sugere Messi no Galo, por mais que pareça sonho, já não soa tão absurdo quanto teria soado anos atrás. O clube vive um momento em que qualquer loucura parece possível, porque o Atlético aprendeu a agir nos bastidores como clube gigante, daqueles que não assistem à movimentação do mercado, participam dela. O povo começou a ligar os sinais. Messi tem carinho declarado pelo futebol sul-americano, tem admiração escancarada pela paixão das torcidas do continente, e nunca escondeu que gostaria de viver algo diferente antes de pendurar as chuteiras. E aí, quando alguém joga na mesa a ideia de que ele poderia querer sentir o peso de uma torcida que canta o jogo inteiro, que transforma estádio em caldeirão, que vive futebol com intensidade quase espiritual, o nome do Galo aparece naturalmente, porque não existe torcida mais vibrante, mais apaixonada e mais contagiante do que a nossa. Messi no Galo seria o encontro perfeito entre o maior da história e a maior torcida de Minas. E claro, a internet fez o que a internet faz, viralizou tudo. Teve montagem dele ao lado de Hulk, dele no vestiário da Arena MRV, dele erguendo a taça do Brasileirão com a braçadeira de capitão, dele ouvindo a torcida gritar Galo, e até dele visitando BH para comer pão de queijo com café na Savassi. Parece brincadeira, e talvez seja, mas no futebol as maiores histórias começam exatamente assim, com um rumor que parece impossível, até deixar de parecer. E é à medida que esse burburinho cresce que a atmosfera em Belo Horizonte vai ficando mais elétrica, mais quente, mais propícia para o improvável acontecer. E tem mais. Dizem que empresários ligados ao futebol brasileiro teriam sondado a situação de Messi, querendo entender se existe abertura, se existe brecha, se existe margem para negociação futura. E se tem sondagem, se tem alguém perguntando, se tem gente grande tentando abrir porta, é porque o assunto já não é mais piada interna de torcedor, virou conversa séria, conversa de bastidor, conversa de quem sabe que grandes movimentos começam em silêncio. Quem acompanha o Galo sabe, quando o Atlético se interessa por alguém, ninguém fica sabendo até o negócio estar quase fechado. A diretoria trabalha no sigilo, trabalha no detalhe, trabalha no escuro, e quando vem à tona, é porque o impacto é gigantesco. E não são só empresários que alimentam o fogo dessa história. Membros da imprensa argentina afirmaram que Messi estaria avaliando cenários alternativos ao Inter Miami, especialmente para manter nível competitivo alto em seu último ciclo como atleta profissional. E é aí que o Galo entra como opção surpreendente. Campeonato forte, elenco competitivo, pressão diária e chance de disputar títulos grandes. A América do Sul tem algo que a MLS não tem: a alma do futebol, a vibração das arquibancadas, o calor humano que transforma jogadores em lendas. E se Messi quisesse sentir isso pela última vez, qual clube ofereceria esse ambiente com mais intensidade do que o Atlético Mineiro? E claro que a torcida não perdoou. As hashtags começaram a surgir, os vídeos emocionados invadiram o TikTok, os perfis de humor alimentaram a chama e até jornalistas sérios começaram a ser marcados em publicações pedindo verifica essa informação aí, por favor. É o tipo de rumor que cresce sozinho, que se espalha porque mexe com a imaginação coletiva, porque desperta um sonho que ninguém sabia que tinha, mas que agora parece impossível de ignorar. O Galo sempre foi clube de história grande, mas imaginar Messinho entrando em campo com a camisa alvinegra, isso é de arrepiar qualquer um. E não tem como negar, Messi no Galo seria um impacto mundial, daqueles que colocariam Belo Horizonte no centro do planeta bola.
A Arena MRV viraria ponto turístico internacional, o clube explodiria em seguidores, patrocinadores chegariam correndo, e a camisa alvinegra seria disputada como peça de colecionador em todos os cantos do mundo. Não seria só uma contratação, seria um fenômeno cultural, algo que transcende futebol, que vira documentário, que vira livro, que vira história para contar para neto. E quem acompanha o Atlético sabe que é exatamente esse tipo de narrativa que combina com o clube. E no meio dessa empolgação toda, os torcedores começaram a fazer perguntas que ninguém ousava fazer antes. Será que os investidores do Galo poderiam bancar um movimento desse tamanho? Será que haveria parceria internacional? Será que patrocinadores poderiam entrar para dividir custos? Afinal, Messi é muito mais do que jogador, é marca global, é máquina de engajamento, é símbolo da última geração dourada da história do futebol. Um clube não contrata só o atleta, contrata o ícone. E é exatamente por isso que ninguém descarta a possibilidade do Galo ser o clube brasileiro a tentar algo assim. O Galo sempre gostou de fazer história. E a cada detalhe que aparece, a especulação ganha mais força. Um comentário de um dirigente aqui, um jornalista insinuando ali, um influenciador reaproveitando o rumor acolá, tudo vira combustível para o sonho. E o atleticano, que já está acostumado a viver emoções extremas, acaba mergulhando no clima de expectativa, imaginando anúncio surpresa, vídeo cinematográfico, Messi chegando de helicóptero na Arena MRV enquanto a torcida canta até tremer o chão. É exagero? Pode até ser. Mas exagero é o sobrenome da massa alvinegra. A gente não sabe sonhar pequeno. E quando a massa abraça a ideia, meu amigo, o mundo percebe. Influenciadores internacionais começaram a comentar, torcedores de outros países começaram a reagir, páginas gringas de futebol começaram a brincar com a possibilidade. E quanto mais essa história se espalha, mais real ela parece, não porque existam documentos, propostas oficiais ou conversas avançadas, mas porque existe algo maior, existe clima, existe energia, existe aquela chama que só aparece quando algo muito grande está prestes a acontecer. E quem vive futebol sabe reconhecer esse tipo de movimento. E o mais louco de tudo é que Messi sempre falou sobre querer encerrar a carreira em um ambiente de paixão, de vibração verdadeira, de calor humano. Ele quer sentir torcida cantando, quer sentir peso de jogo grande, quer sentir responsabilidade de carregar time no ombro, e no Galo isso não falta. Aqui, o jogador não veste só camisa, veste história, veste identidade, veste um povo inteiro. E Messi com o peso da massa atleticana por trás seria algo tão épico que o futebol mundial pararia para olhar. E enquanto ninguém confirma e ninguém nega, o rumor segue vivo, crescendo, respirando, se espalhando como fogo em palha seca. É especulação? Com certeza. É improvável? Talvez. É impossível? No futebol, impossível é só uma palavra temporária. E se existe um clube capaz de transformar rumor improvável em capítulo inesquecível da história, esse clube é o Atlético Mineiro. E assim a torcida segue, entre o sonho e a expectativa, entre a fantasia e a fé, imaginando o impossível como se já estivesse acontecendo, porque ser atleticano é exatamente isso. É acreditar mesmo quando ninguém acredita, é esperar o inesperado, é viver de emoção pura. E até que alguém venha a público confirmar ou desmentir, Messi no Galo segue sendo o rumor mais emocionante, mais comentado e mais eletrizante do momento. Um rumor que já entrou para a cultura da massa e que, mesmo que nunca se concretize, já fez o atleticano viver dias absolutamente mágicos. E talvez seja isso o mais bonito dessa história inteira. Antes de qualquer negociação, antes de qualquer documento, antes de qualquer anúncio oficial, Messi já deu ao Galo algo valioso. Um sonho coletivo capaz de mover multidões, unir torcedores e fazer o coração da massa bater mais forte. E se um dia esse sonho virar realidade, o mundo inteiro vai saber que foi o Atlético quem ousou primeiro. Galo forte e vingador, sempre. Apresentamos as últimas notícias sobre o nosso Atlético. Inscreva-se no canal Voz Atleticana e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar sua opinião sobre esta notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.